Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E meus irmãos, uma super matéria e não montada por mim, viu? Mas pela própria grande mídia, pelo G1. Tem alguns assuntos que vocês já perceberam aqui, você que acompanha o canal. Quem chegou agora seja bem-vindo, aqui quem fala é o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. E ao longo da nossa história aqui, nós já comprovamos que quando o assunto é de extrema importância para a população, mas que não é interessante para o sistema falar daquele assunto, você tem 3 ou 4 linhas no máximo. Eles apenas fazem a matéria para ter a desculpa de dizer: olha, nós falamos sim sobre o assunto. Não foi boicotado, não foi ignorado, tá aqui nas nossas matérias. Mas são curtíssimas, é impressionante, como se as pessoas não fossem se interessar, quando na verdade é o contrário. Já outros assuntos, você pode prestar atenção quando for questões de clima, quando for questão agora que é a bola da vez, como você vai ver na matéria enviada pelo nosso querido irmão Roberto Balakov. Desde já um abraço forte para o nosso irmão. Você vai ver que nós temos uma extensão muito grande, uma matéria extensa demais sobre o assunto, porque a onda da vez agora é alienígena. Você viu, inclusive, o governo americano falando abertamente sobre isso. Pessoas que tiveram altos cargos, que ainda são influentes, falando abertamente, sim, existe e tal, né? Uma coisa que parece que está sendo forçada também, né? Pelo menos é o que está aparecendo. Vamos ver essa grande matéria aqui, porque ela realmente é enorme, ó. Abduções e visões em Quixada. Cidade do sertão cearense concentra relatos de contatos extraterrestres. Matéria muito recente, de 4/8/2023. E já começa com as palavras, ó. Eu vi, em letras maiúsculas, estas duas palavras encerram no dia 14 de maio de 1960 a coluna da escritora cearense Raquel de Queiroz na revista Cruzeiro. A autora se referia a uma luz alaranjada que havia visto no dia anterior na companhia da irmã, do marido e dos trabalhadores da fazenda Não Me Deixes, em um distrito de Quixada. É bom, né, que você vê aqui que eles foram puxar um relato de uma pessoa de 14 de maio de 1960. Família, o que eu estou dizendo para vocês, e eles vão mais atrás ainda, né? Há uma forçação de barra hoje para que você acredite em seres vindos do espaço, quando na verdade, quando você vai ver a forma que esses tais seres se comportam, não tem nada de tecnológico, puxando sangue das pessoas, né? As próprias abduções também não tem lógica, é mais para possessão. Não existe isso de abdução, existe possessão, né? Mas a ideia é fazer você acreditar em seres tecnológicos. Então ela continua: a escritora se considerava uma pessoa cética e tinha o hábito de olhar para o céu. Um dos seus romances foi As Três Marias, de 1939, com uma história em que 3 amigas se inspiravam nas estrelas que formam o cinturão de Órion. Engraçado que é cética, mas escrevia também já sobre o espaço, sobre as estrelas, né? Interessante. Em 1960, ela chamou o que viu de objeto voador não identificado, cercado por um halo luminoso e nevoento. A luz variava de intensidade, de velocidade e de aparência, sempre se deslocando no sentido horizontal, e sumiu depois de mais de 10 minutos naquele início de noite. Pelo menos umas 20 pessoas estavam conosco no terreiro da fazenda, e todos viram o que nós vimos: trabalhadores que chegaram para o serviço hoje pela manhã e que moram a alguns quilômetros de distância. Nos vêm contar a mesma coisa, escreveu Raquel Queiroz. Uma destas pessoas era Paulo, que era morador da fazenda e tinha por volta de 20 anos, antes de falecer. Antes de falecer, ele contou a história para o Wellington Paiva, coronel da reserva da Polícia Militar, piloto de helicóptero e estudioso da ufologia no Ceará. Segundo Wellington, o relato de Raquel de Queiroz e o caso Barroso foram os primeiros a trazer destaque à Quixada, no sertão central do Ceará. Então, se tem uma coisa que é verdadeira, e isso eu não coloco nunca em questão, é o depoimento das pessoas. Com certeza, em Quixada acontece muita coisa, né? Inclusive os nossos próprios irmãos, que com certeza acompanham o nosso canal, que são de lá, né, podem falar aí nos comentários. O problema é a interpretação destes fenômenos que a mídia força. É uma narrativa só. Olha, assim como os Senhores do Mundo, Formato da Terra e outras coisas, né, desses assuntos tidos como teorias conspiratórias, tem diversas teorias para esses assuntos, principalmente alienígenas. Tem milhares, mas a única que é destacada, a única que vira filme é essa: seres de outros planetas altamente tecnológicos que vêm aqui brincar. E isso é pelo comportamento deles próprios. Até esses fenômenos luminosos se comportam de maneira boba, né? É o tempo todo isso.
Então, também serviram de inspiração para o roteiro do filme Área Q, de 2012. Fazendo algum filme, meus irmãos. As filmagens deveriam ter sido feitas no Arizona, nos Estados Unidos. Produzido pelo cearense Raul Gomes, a longa foi trazido para Quixada e teve histórias baseadas nos relatos da região. Como conta o Wellington, o episódio de Francisco Barroso aconteceu em 3 de abril de 73. Olha aí o tempo voltando, família. O agricultor de 45 anos se deslocava na estrada da fazenda durante a madrugada quando foi atingido por um forte raio de uma nave alienígena. Então aqui a mídia já te diz o que é, né? Eles não te dizem o que de fato o homem relata. Não, teve um raio de uma coisa luminosa no céu, não dava para identificar, não. É uma nave alienígena. Então isso aqui, meu irmão, não foi uma forçação de barra. Se você... Né? Não, Davi, mas eu acredito em naves alienígenas, tamo junto. Mas veja... A mídia está interpretando um fenômeno, ela já está dizendo o que é. Isso está errado, meu irmão. Era a mesma coisa que eu dissesse, aqui foi um raio de um espírito. Cara, o cara falou isso, a testemunha relatou isso? Não relatou. É a minha interpretação. E eu não posso colocar ela no lugar da descrição que a testemunha dá. Então aqui, como sempre, aquele trabalho pouco da mídia. Quando foi atingido por um forte raio de uma nave alienígena. Ele foi encontrado desacordado por um vaqueiro que o levou de volta à fazenda. Após o contato, Barroso teve regressão mental. Então você vê que não tem lógica isso, né? Seres ultramodernos, né? Avançadíssimos, vêm dos confins das dimensões para fazer mal de um coitado, de um trabalhador, um agricultor de 45 anos, e os caras vêm para isso. É absurdo, família. Isso aqui não tem lógica. Isso aqui é coisa de demônio mesmo. Ele veio a falecer como uma criança de 1 ano e 6 meses. Com uma pele muito jovem, a pele dele não envelhecia. Ele comia, as pessoas botavam a comida na boca dele. Ele tinha muito medo também de pessoas com flash de câmera. E veio gente de todo mundo, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, tudo para acompanhar o caso dele. Recorda o Ellison. Engraçado é que a gente não tem vídeo aqui, pelo menos não aqui, né? Desde a década de 1950, são inúmeros os relatos de avistamentos, abduções e outros contatos extraterrestres em Quixada. Embora intrigantes, a resposta para alguns dos casos está na epidemia dos discos voadores em todo o mundo e no contexto político da treta fria. Outra coisa interessante aqui, meus irmãos, é que eles dizem que ele faleceu, né, com pele de criança e tudo mais. Também é uma interpretação da própria mídia, né? Se essa foto aqui for a dele, parece que é, ó, essa foto aqui, dá uma boa olhada nela, você não vê nada que o cara virou uma criança, porque do jeito que o roteirista aqui, né, o repórter colocou na matéria, eu pensei que era um Benjamin Button, né? Quem assistiu o filme do Benjamin Button, ele nasceu velho e vai ficando mais jovem, né, por uma distorção ali nos hormônios dele. Aqui parece a mesma coisa, só que você vê a imagem, você não vê nada de criança aqui. O que o homem teve, né, depois dessa possessão, que foi isso sim, né, foi sua mente destruída. É isso. O que, mais uma vez, eu repito, não tinha lógica, né, seres ultramodernos fazerem uma coisa dessa com uma pessoa. Não seria racional, não seria inteligente, não teria sentido, né? E seres inteligentes não agem sem sentido. Agora, demônios a gente sabe do que eles se alimentam. Esse tipo de coisa é um banquete para eles, é um prato cheio, né? Tanto o sofrimento da própria pessoa como o sofrimento das outras pessoas ao redor daquela pessoa vítima. E eles se alimentam desses sentimentos. É fato, né? Então deixa eu continuar aqui, porque até agora você viu que a matéria também coloca eles como os protetores do mundo. Por causa da treta, né? Da treta fria, os alienígenas naquela época, né? 1950, estavam por aqui. Agora, engraçado também que eles, em vez de ir cuidar lá dos políticos, dos caras que estão liderando e intervir nisso, não, vão intervir num morador no interior do Ceará, em Quixada, de 45 anos. Olha, família, sinceramente, quando eu vejo uma pessoa acreditando nisso aqui, no que a mídia escreve, eu entendo porque o sistema chama as pessoas de gado. Porque realmente não tem outra descrição. É gado mesmo, irmão, infelizmente. Se você escuta isso aqui e você não questiona as informações, infelizmente você é gado. E a gente não está nem no começo da matéria. A matéria é enorme. Como eu disse a vocês, há um interesse muito grande em que você compre essa ideia aqui. Porque logo logo todos saberão, né? A gente já tem a noção disso aqui e já falamos há algum tempo. Uma personalidade que se preocupou com os frequentes relatos sobre discos voadores foi o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung,
O fundador da psicologia analítica publicou um livro, Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, em 1958. Jung não estava focado em refutar ou confirmar a existência de OVNIs, ou desdenhar de quem acreditava. Ele se voltava para o aspecto psíquico. Alguma coisa tem sido vista, afirmou em entrevista à revista norte-americana Time em 54. Então era um cara que não era gado, né? Ele via ali e dizia, olha, é a interpretação de vocês isso, né? Eu sei que as pessoas estão vendo alguma coisa, eu também não discordo, é isso que eu falo. Que acontece em Quixada coisas muito estranhas, aí eu não tenho dúvida, né? Agora, que é o que a mídia está dizendo, aí sim, eu acho até engraçado quem acredita, né? O estudioso buscava ancorar na situação política da época os temores que levavam às percepções de um fenômeno sobrenatural relatado por várias pessoas. Quem estudou esse contexto e recorda a aproximação de Jung com o tema, e o historiador Tácito Rolim, professor de História da Universidade Estadual do Ceará, no campus de Quixada. Na pesquisa do mestrado em História Social, ele analisou notícias que circulavam no Ceará entre 56 e 59. O pesquisador tinha um objetivo específico, investigar relatos sobre a suposta explosão de uma bomba atômica no Nordeste, descrita de forma muito breve em livro do historiador pernambucano Leoncim Basbão. Nesse caminho, encontrou nos jornais 48 relatos de acontecimentos estranhos e que causaram medo na população cearense. Aparições de objetos luminosos, clarões, estrondos e tremores de terra. Esses objetos, meus irmãos, podem até ser, né, não duvido nada, drone. Já era possível que naquela época já tenha alguma coisa parecida com o que se tem hoje. Em todo o estado do Ceará você tinha esses episódios, principalmente de objetos luminosos. O importante é que estes foram fenômenos que aconteceram aqui no Ceará, mas que aconteceram também no mundo todo, no final dos anos 50. Isso era um fenômeno mundial, destaca Tácito Rolim. Na pesquisa, Tácito mostra que o período foi a era dos discos voadores e traz dados do relatório do projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos, que compilou o relato de pessoas que avistaram OVNIs e também objetos voadores identificados entre 1947 e 1959. Aqui a gente tem um gráfico, né? Todos os avistamentos de OVNIs e objetos voadores identificados de 1947 a 69. E aqui você vê aí, né? A alta, as baixas, né? Aqui você tem um ápice, né? 1501, depois chega caindo até chegar a 146. Então vamos lá. Os dados incluem objetos que também foram identificados pelo governo. Desse total, restaram 701 avistamentos sem identificação ou explicação quando o projeto foi descontinuado em 69. As pessoas estavam vendo alguma coisa nos céus, ouvindo explosões e estrondos, relatando fenômenos bizarros em suas cidades, como aponta Tácito Rolim. Os picos de avistamento coincidem com a treta fria e a corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. A rivalidade envolvia as duas potências nas pesquisas e no desenvolvimento de programas especiais e no teste de novas armas, como mísseis e foguetes. É entre novembro de 57 e novembro de 58, por exemplo, que aparecem 75% dos relatos sobre objetos luminosos nos jornais cearenses. O período começa um mês depois do lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial colocado em órbita pelos russos. O acontecimento foi crucial para a disputa dos dois países pela exploração do espaço. Aqui, como eu falei, a matéria segue, né? Outro acontecimento no período foi a inauguração do Cabo Canaveral, hoje conhecido como Cabo Kennedy, no estado da Flórida, em 1950. O complexo concentrou parte dos testes militares e científicos dos Estados Unidos no período e teve o pico de lançamento de mísseis e foguetes nos primeiros 10 anos de atividade. Neste mesmo período, o governo brasileiro concordou com a instalação de uma base militar norte-americana em Fernando de Noronha, entre 57 e 60. A ilha teve uma base de rastreio para mísseis teleguiados. Isso aqui é bom porque a gente vê que na verdade o Brasil nunca foi soberano, né? Você imagina, chega o cara, fazer uma base aí. Não pode fazer, pô. É assim, família, é desse jeito, né? Na verdade, esses mísseis que eram lançados na Flórida, eles passavam por aqui, porque a gente está na rota aqui de onde esses materiais eram lançados. Eventualmente eles caíam aqui no Ceará, detalhe o historiador. Como eu disse a vocês, meus irmãos, era coisa do homem mesmo, né? A maioria desses avistamentos é coisa de homem mesmo. E os que tem, de fato, que são estranhos, esses não são o que eles dizem nem de longe, né? A matéria continua, família, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. É só enrolação, é só enchimento de linguiça. Coisa concreta não tem, né? Não tem. Eu acho que não vale a pena nem a gente continuar. E isso aqui serve pra você ter a noção, sinceramente, família, serve pra você ter a noção que algo está sendo feito pra unir todas as religiões. Isso é um fato. É claro que se existir alienígena, tudo que se entende
inclusive de espiritualidade, ela pode mudar. Principalmente para quem tem aquela fé dos pontinhos. Não, tem que ser assim como está aqui, né? A interpretação da pessoa é a correta, não existe outra. Eu mesmo, se soubesse, né, que existe alienígena de fato, para mim só confirmaria o que Jesus fala, porque quando ele disse: a casa de meu pai tem muitas moradas, eu não entendo como religiões, outras religiões, eu não entendo assim, eu entendo outros seres. Sempre falei isso aqui no canal. Não, Davi, tá falando de outras religiões. Bom, essa é a sua interpretação, a minha é essa, né? Também acho que um universo tão grande, se nós formos a única criação de Deus, só mostra o quanto nós somos especiais. E se houver outras, só mostra o quanto Deus é criativo. Então, meus irmãos, para mim não mudaria nada, mas é fato que para a maioria das pessoas no mundo mudaria muita coisa mesmo. Seria uma verdadeira revolução. E aí o sistema teria, nesse momento, onde as pessoas não sabem o que pensar mais, né, teria o espaço para, de fato, colocar algo que pudesse substituir. E o que melhor, o que mais lógico do que seres espaciais vindo de outros planetas, que nos ajudaram, como mostrou nos filmes do Predador, né? Alien vs Predador mostrou lá claramente, eles formando os humanos, melhorando a nossa inteligência, para que a gente pudesse trabalhar e depois herdamos a Terra como prêmio, né? Tiramos o ouro daqui, eles até levantam essa questão, olha, existia muito mais ouro do que hoje, para onde foi parar esse ouro, né? E a ideia é essa, que os alienígenas levaram esse ouro, porque seria ele, né, o ouro, melhor para construir as naves, os discos voadores, componentes para isso, isolaria melhor, segundo informações inclusive de ufólogos. Então esse ouro foi levado todinho do mundo, e o prêmio que os humanos ganharam pós isso, né, depois desse trabalho escravo, foi justamente a Terra. Olha aí, vocês tiraram o que a gente queria, pronto, agora podem ficar com o resto do planeta para vocês. Como os caras são bonzinhos, então os deuses seriam eles, né? E isso aí agora não cola, mas trabalhando direitinho, como eles estão fazendo há décadas, e trazendo depois essas criaturas ao vivo e a cores, muita gente vai seguir, não tenho dúvida disso. E as próximas gerações que vão nascendo, que o problema é esse, o alvo é sempre a nova geração, é os pequeninos. É por isso que também nós fomos recomendados a ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Do contrário, meus irmãos, o sistema está preparando toda a doutrina, né, para transformá-los totalmente em anticristãos. Então, uma simples matéria como essa aqui, né, você vê a enrolação, na verdade era uma matéria aqui para 4 ou 5 linhas mesmo. Se fosse para mostrar os fenômenos e tal, né, as coisas intrigantes que acontecem em Quixada, que isso aí sim dava para fazer, colocar o relato real das pessoas, as imagens delas, eles podiam fazer uma matéria assim. Mas a ideia não é essa, a ideia é colocar na sua mente que são alienígenas. Alienígenas que cuidavam de nós desde o tempo da treta fria, e estão sempre por aqui. Eles querem passar essa ideia. Então deixa de lado o que realmente interessa, que seria a descrição dos fenômenos, para a gente tirar as nossas próprias conclusões, e enche aqui com besteiras e associações que eles próprios estão fazendo na matéria. Por isso é que eu parei por aqui mesmo. Nem aguento ler isso aqui, meus irmãos. Isso realmente me estressa. Sinceramente, acredito que vocês também. Enfim, meus irmãos, se vocês quiserem saber mais sobre esses fenômenos, eu posso fazer um vídeo eu mesmo reunindo, né, os fenômenos, os relatos das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, casos realmente intrigantes. Não teve só o caso Prato, né, esse é o mais famoso do Brasil, mas teve outros casos também tão importantes quanto aqui no Brasil, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer. E aí você vai ver que a descrição das pessoas é totalmente contrária a essas narrativas da mídia, né, que tem um interesse aí por trás. Enfim, meus irmãos, é isso. Deixa aí tua opinião, o que é que você acha que acontece em Quixada, em outras partes da região. Você já viu algum objeto luminoso como esse? Deixa aí nos comentários o que é que você pensa que é essas coisas. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!